Olá, bom dia a todos, espero encontrar-vos bem. Continuamos então a nossa leitura do livro do Êxodo e seguimos para os 3 próximos capítulos. Terminamos em plena vocação de Moisés e de alguma forma os capítulos que se seguem vão continuar essa vocação e inclusive vão-nos apresentar um novo relato da vocação de Moisés. Desta vez o relato da tal fonte P, da fonte sacerdotal, que procura evidenciar o significado da tradição sacerdotal e a relação que Moisés tem com a tribo de Levi. E o lugar proeminente que vai ter a figura de Arão como representante máximo de todos os sacerdotes, de todo o culto de Israel. Esta é uma tradição que cresce e que se desenvolve sobretudo no tempo do exílio, o exílio da Babilónia, em 587 a.C., e, portanto, vai retocar, vai reconstruir esta narrativa, vai inserir um novo dado nesta narrativa para evidenciar esta dimensão sacerdotal e a pertença de Moisés à tribo de Levi. Como estamos a ver, a lógica da construção do texto bíblico não se faz numa lógica de substituição, de eliminação do texto antigo, mas sim de preservação de todas as fontes. Umas fontes que se conciliam, quase como um poliedro, em que todas as cores concorrem para nos ajudar a compreender o mistério e para revelar também qual é a experiência do povo de Deus. Começamos então pelo 4º capítulo, que de alguma forma se coloca na continuidade daquilo que era a vocação de Moisés. Como eu vos disse, estamos perante um relato de chamamento. E neste relato de chamamento, o que acontece, segundo o molde típico, o modelo típico, a estrutura típica do chamamento, é o surgimento de uma rejeição ou de um obstáculo, de um contratempo que parece pôr em causa o chamamento. Deus chamou Moisés pelo próprio nome, dá-lhe uma missão, pede-lhe uma missão, e Moisés levanta uma série de entraves. Como será isso? Será que me vão ouvir? Será que os israelitas me vão ouvir? Será que o faraó me vai ouvir? Mas eu até nem sei falar, tenho a língua pesada, tenho a boca pesada. E a essa objeção, Deus responde sempre com sinais, como já vimos nos capítulos passados, e novamente essa lógica vai ser reiterada, vai aparecer aqui novamente essa lógica. E hoje o obstáculo que é levantado é esta objeção de que os israelitas poderão dizer: o Senhor não me apareceu. E então Deus apresenta a Moisés 3 sinais. Este número 3 é de si já muito simbólico, significa uma totalidade, portanto, toda a simbologia, todo o sinal necessário, bastava um, mas estes 3 reforçam essa intencionalidade e que estão associados e que têm um significado muito específico. Primeiro, a vara, sinal do chefe, sinal da autoridade. Aliás, os anciãos vão ser escolhidos mais à frente, segundo esta lógica. As varas que são colocadas, e vai aparecer no texto mais à frente, que são colocadas e as que florirem são os escolhidos. E, portanto, a vara é sinal de eleição, de escolha, é sinal da presença do Senhor. Depois, a mão e o poder de curar. E é curioso notar que Jesus, no Novo Testamento, vai aparecer como o poder da cura pelo toque, pela imposição das mãos, pela mão. Não pela vara, não já pela vara, mas a mão. Este outro sinal que significa o poder de Deus. E por isso o Deus também vai atuar sobre Israel, sobre o Egito, melhor dizendo, com mão forte, com um braço poderoso. E, portanto, a mão e o poder de curar. E este sinal da lepra, que era a mais incurável de todas as doenças conhecidas à data. Em particular, a lepra branca, de cor branca. E por isso é evidenciado que tinha a mão branca como a neve. E, finalmente, se estes 2 sinais não funcionarem, um outro, a transformação da água em sangue. E como vamos ver, estes sinais não vão, de alguma forma, não vão ter o efeito pretendido. Mesmo assim, o povo de Israel não vai de todo aderir à figura de Moisés. E vai ser levantada uma outra objeção. Eu não sei falar. Como é que o meu povo me há de escutar? Tenho a boca pesada, tenho a língua pesada. E então surge, como quase que a partir do nada, a figura de Arão, que há de falar por Moisés e há de falar para o faraó. E aqui é curioso notar que o escritor diz-nos primeiro que Moisés será como um Deus para Arão. E mais à frente vai-nos dizer que Moisés será Deus para o faraó e Arão será o seu profeta. Esta evolução que
continua a acontecer e que vai suscitar em Moisés, apesar das reticências, uma resposta. Uma resposta que não é explícita, não é como o Fiat Maria. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não será assim. Mas sim pela bênção que é dada pelo seu sogro, por Jetro. Ele pede para ir ao encontro dos seus irmãos e Jetro abençoa. E diz-lhe, vai em paz. E a partir daqui notamos uma série de paralelos, é curioso, com o Evangelho de São Mateus. E assim nos ajuda a compreender também que Cristo, que Jesus, é apresentado no Evangelho de São Mateus como o novo Moisés. Vejam, desde logo, estou aqui no capítulo 4, versículo 19, a referência que nos diz o seguinte, vai e volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que atentavam contra a tua vida. Isto parece familiar, não parece? As mesmas palavras que serão ditas a José. Em Mateus 2, no segundo capítulo de São Mateus. Podes voltar, aqueles que atentavam contra a vida do menino estão mortos. E mais à frente, é curioso notar que Moisés sai da presença do seu sogro Jetro montado num jumento. Tal como o Senhor, que quando se aproxima à sua missão, entra em Jerusalém montado num jumento. Depois temos aqui um inciso, portanto, um acrescento que é de difícil interpretação. Nomeadamente os versículos 24 a 26, na qual, no acampamento, Deus atenta contra a vida de Moisés. Então, porquê é que será isto? Qual é a lógica? Qual é o sentido? Parece que não tem muito sentido esta intervenção. No entanto, temos de perceber que, apesar de ser um acrescento posterior, tem um significado especial. Já vimos que, de alguma forma, a vocação de Moisés e a vida de Moisés têm copiado alguns elementos de outros patriarcas, nomeadamente de Jacó. Vimos a forma como ele serve junto do seu sogro, que era pastor, e a forma como se casa naquele ambiente pastoril. E agora, novamente, tal como Jacó lutou com Deus, também Moisés luta com Deus, que vem a tentar contra a sua vida, mas não lhe consegue tirar a vida. E depois um outro sinal, o sinal da circuncisão, selado no livro de Gênesis, no capítulo 17, que é o sinal distintivo e que aqui é assinalado pela sua mulher, Séfora, que circuncida o seu filho e com o seu prepúcio toca nos pés de Moisés. Os pés aqui são um eufemismo para os seus genitais. E este sinal, então, significa que Moisés toma parte no povo. Ele que parecia ser egípcio, toma parte ao assumir, ao ter este sinal da circuncisão. Ele continua o seu percurso e, em particular, vai então encontrar-se com Arão, onde? Na montanha sagrada, na montanha de Deus, no Monte Horebe. Porquê? Porque se foi aí que Moisés recebeu a sua vocação, é também aí que Arão recebe também ele a sua vocação. Dirigem-se então ao faraó, que recusa aceder ao seu pedido de libertar o seu povo, de libertar ou de permitir ao povo que faça uma celebração. É curioso notar que neste primeiro momento o povo não quer sair do Egito, quer só uma espécie de tempo sabático para ir prestar o seu culto, celebrar provavelmente aquilo que seria já a festa da Páscoa, para depois regressar ao seu trabalho habitual. E, no entanto, o faraó faz uma interpretação meramente técnica. Sois uns preguiçosos, não querem é trabalhar. Portanto, uma recusa totalmente de Deus e do lugar do divino naquilo que é a experiência de fé do ser humano. Diz-nos, inclusive, o escritor sagrado, que o faraó não conhecia Javé. Continuando, aqui é curioso notar que o faraó, então, agrava os seus carregamentos, obriga-os a eles próprios terem de arranjar a sua própria palha, e é curioso notar que é uma coisa exclusiva, a única vez que isto acontece, em que são os próprios judeus, na figura dos seus escribas, os seus representantes, os seus capatazes, assim podemos dizer, que vão falar com o faraó e vão pedir, então, que o faraó interceda por eles. Quase num jogo de palavras em que o povo parece que é o povo do faraó. Ainda não percebeu que é povo de Deus e não povo do faraó. Isto será constantemente uma aprendizagem, um processo, um contínuo processo. Chegados ao capítulo 6, temos então a repetição da vocação de Moisés. Desta vez, como vos disse, na versão sacerdotal, da fonte P, que vai introduzir aqui o seu cunho muito próprio. De modo particular, vai dizer-nos que o Deus que era conhecido de Abraão, Isaque e Jacó era esse tal El Shaddai. Não ainda
Yahvé. Deus ainda não se tinha revelado como Yahvé ao seu povo. Mas é curioso notar que, novamente aqui, temos dois sinais muito humanos, muito concretos, dos sentidos, digamos, apesar de serem uns sentidos remotos, mas que são fruto da experiência humana. Deus viu o sofrimento do seu povo e ouviu o seu clamor. E por isso atende-o. E é curioso notar-se, no primeiro relato da vocação, o grande sinal era a promessa da terra prometida, aqui vão ser apresentados outros sinais. Novamente, o novo relato de vocação. Deus chama Moisés, atribui-lhe uma missão e desta vez são levantadas 3 objeções, que de alguma forma já tinham sido levantadas antes e que agora vão ter uma resposta algo diferente. Não tanto os sinais, porque os sinais pareceram ser ineficazes, apesar de tudo não foram suficientes, apesar de depois, mais tarde, serem usados com o faraó, mas outros sinais. E temos então essas objeções, que são: quem sou eu para ir falar a Israel? Porque é que o povo de Israel, o há de escutar? Quem sou eu para ir falar ao faraó? E depois, novamente, o argumento de que eu tenho a boca pesada, a língua pesada, portanto, não sou loquaz, não sou uma pessoa eloquente, com jeito para a fala. E é curioso notar que, a estas 3 objeções, o escritor sagrado apresenta 3 respostas a estas objeções. Em primeiro lugar, a genealogia de Moisés e Arão, que aqui é curioso notar que é uma inclusão quase forçada e que referem apenas 3 filhos de Jacó: Ruben, Simeão e Levi. E de modo particular, são os mais velhos e de modo particular dão um grande relevo à figura novamente de Arão. Está aqui novamente um claro reforço daquilo que é a figura sacerdotal de Arão. E ao apresentar a genealogia, respondem a esta objeção: quem és tu para ir falar a Israel? Tu és um legítimo descendente. És um legítimo descendente de Levi e, portanto, estás de todo autorizado a ir falar a Israel. E depois, as 2 outras respostas, que já vos indiquei há pouco e que vamos retirar aqui dos primeiros versículos do capítulo 7, já pedindo emprestado aquilo que será a próxima leitura, que nos diz o seguinte: tu serás um Deus para o faraó e Arão será o teu profeta. E desta maneira ficam respondidas todas as objeções. Porquê? Porque serás um Deus para o faraó e, portanto, ele há de te ouvir. Os teus sinais serão tão prodigiosos que ele ficará atemorizado e parecerás como um Deus. E depois, se não sabes falar, não te preocupes, terás um profeta. E esse profeta será Arão. Com isto vimos e continuamos a acompanhar esta vocação, e o convite é aplicarmos também à nossa própria vida e a sentir de que maneira também nós somos chamados e que objeções é que se levantam. Estas objeções são muito comuns. Nos profetas também vai acontecer isso. Por exemplo, Jeremias: sou um homem de lábios impuros e Deus que purifica. Portanto, o sinal, a resposta de Deus e depois a aceitação. É também uma interpelação para nós neste tempo da Quaresma. Fiquem bem, votos de uma boa caminhada quaresmal, mais uma vez. Continuem a ler e a deixar-se interpelar pela palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.